A gente já fez aqui muita coisa com a nossa última base de dados e a gente sabe que tem muita gente que gosta da função se, que aqui no Power BI é o if, né? A gente trabalha com ela em inglês, e aí trabalha com fórmula aninhada, fórmula dentro de fórmula e assim vai. A gente, para atender esse anseio dos entusiastas por fórmulas do Excel, a gente também vai explorar um pouquinho mais aqui nessa lição. Vamos só recapitular o que nós já fizemos aqui até agora. A gente teve os custos financeiros, né, de cada funcionário, uma simulação de aumento de 7,5%, verificamos também os colaboradores que estão inativos e os ativos da nossa base e também fizemos uma análise de quem precisa tirar férias imediatamente, até para a gente não ter questões trabalhistas envolvidas. Para a gente dar continuidade, agora nós vamos integrar uma nova planilha da mesma base. Observem que a gente está trabalhando com uma base chamada recursos humanos. Dentro do mesmo arquivo tem uma outra planilha que a gente vai utilizar agora. Então nós vamos na página inicial, vamos obter uma planilha de Excel e aqui base de dados RH, nós vamos manter a escolha do mesmo arquivo e ao abrir nós vamos escolher a planilha hierarquia. É essa que a gente vai trabalhar. Quando eu clico, já é importante dar uma olhada se eu posso carregar ou transformar dados. A gente já está vendo aqui que os cabeçalhos não foram promovidos, da coluna 1, 2 até a 6. Então, já temos que abrir o editor do Power Query. Vou clicar nele e vamos lá verificar que os cabeçalhos aqui precisam ser promovidos. Na página inicial, tem a opção usar primeira linha como cabeçalho. Clico nela e já consigo rapidamente. E agora vamos conferir. Cargo, hierarquia, área, código RH, quadro e bônus. Todas as informações textuais, tá tudo certinho. Posso na página inicial escolher fechar e aplicar. O Power BI vai aplicar e a partir de agora a gente vai fazer, lembrem-se, né, quando a gente tem mais de uma base de dados, no caso agora a gente está com duas, nós temos que verificar as relações. Então nós vamos no modo de exibição de modelo. Observe que o próprio Power BI já trouxe essa relação. Se essa relação estivesse nas nossas opções lá desmarcado como habilitar automaticamente, não teria acontecido. Mas vamos compreender aqui. A nossa base RH é a nossa base, né, que a gente chama de tabela fato, que tem todas as informações, né, de recursos humanos. E agora eu adicionei uma nova base relacionada à hierarquia. E o Power BI detectou para a gente que o relacionamento dela é de cada um que aparece aqui pode aparecer muitas vezes na planilha recursos humanos. E sim, isso pode acontecer. Mas qual que é quais são as colunas que se relacionam aqui? A gente consegue ver que cargo nós temos nas duas bases. Então a gente pode, né, se você quiser, deletar o relacionamento e criar de novo, vou deletar ele aqui e vou arrastar cargo para cargo. E vamos verificar se ele vai manter a mesma relação. Certinho, relação 1 para muitos. Agora a gente vai poder, na prática, fazer um cálculo envolvendo essas duas bases. Relacionamento criado, conferido, a gente vai trocar agora para o modo de exibição de tabela e atenção, nós adicionamos uma nova base, que foi a de hierarquia. E vai ser com essa base de hierarquia aqui que nós vamos criar uma nova coluna. Agora que os relacionamentos estão corretos, nós fizemos as verificações, nós vamos mudar para o modo de exibição de tabela. E observe que nós temos duas bases. Possivelmente estava selecionado para você a base de recursos humanos, mas agora a gente quer trabalhar com a base de hierarquia, que foi a que a gente acabou de carregar. E a condicional prática que nós vamos trazer aqui precisa ser trabalhada na base de hierarquia. É um exercício prático e isso pode acontecer, essa análise pode acontecer da diretoria. A diretoria ela quer saber quais funcionários são terceirizados porque ela quer dar um estímulo para alguns dos funcionários terceirizados. Então, qual que é a ideia? Primeiro, a diretoria quer saber quais são os funcionários terceirizados e dentro dos terceirizados, quais são das áreas comercial ou de operações. Então, já começa a desenhar isso. Primeiro, eu preciso filtrar uma fatia, os terceirizados, e depois, dentro desses terceirizados, avaliar se eles são do comercial ou de operações.
É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, a base de hierarquia aqui selecionada, nós vamos escolher uma nova coluna e essa nova coluna vai ser chamada aumento diretoria. E vamos começar aqui a lançar as informações. Lembrando que quando a gente traz esse tipo de função lógica, a gente tem que, saber quais são as condicionantes e escrever isso na sintaxe. É algo que, à medida que você for fazendo com o Power BI, você vai compreendendo como que é essa sintaxe, que é similar à do Excel, mas em alguns momentos apresenta algumas diferenças. Então vamos começar. Eu começo pela fórmula, que é o se ou if. Acostume-se já a falar em inglês, até para você memorizar quais são essas fórmulas. E eu sei que eu vou precisar de mais de uma condicional. Eu preciso saber se ele é terceiro e depois se ele é do comercial ou de operações. Portanto, eu começo com AND, que significa e a primeira informação que eu vou buscar vai ser quadro. Ou seja, dentro de quadro de funcionários, nós vamos avaliar se ele é um terceiro. Então, quadro igual, entre aspas, terceiro. É importante digitar corretamente aqui para que ele busque isso lá na sua base. Fechando aspas. Ponto e vírgula. Eu estou passando para a segunda lógica, porque eu estou trabalhando com uma função aninhada. Então, dentro do se, é como se eu tivesse esquecido o se e estou trabalhando dentro do AND, que é o e. Primeiro, eu estou buscando uma informação adicional. Primeiro, ele tem que ser da hierarquia, já fechei isso. E qual que é a segunda lógica que eu vou trazer? É a lógica OR. Porque dentro do terceiro, eu ainda tenho que ter a lógica de ser comercial ou hierarquia. Muito bem, então abro parênteses novamente e aqui eu vou buscar pela área. Pela área, eu tenho que digitar corretamente porque ele observa o acento. Então, eu tenho que verificar se na área ela é igual a comercial, fecha aspas, ponto e vírgula, porque é um ou outro e você separa por ponto e vírgula. E agora eu vou buscar a segunda informação, mais uma vez trazendo área. Eu tenho que repetir a hierarquia para que ele busque na mesma coluna. E vou pedir para que ele compare se é igual a operações. Lembrando que a gente tem que digitar corretamente aqui. Vamos fechar o primeiro parênteses aqui. Olha só como que o Power BI nos ajuda, diferente do Excel que não sinaliza parênteses abertos e fechados. Esse primeiro parênteses aqui que eu estou sinalizando com o mouse para vocês, ele está verificando... Aí, cuidado, tá? Porque como eu digitei o A com acento, ele manteve. Isso é um erro que você tem que tomar cuidado para que não dê erro na sua fórmula. Primeiro ele está avaliando o OR. O OR está avaliando se é comercial ou operações separado ponto e vírgula. Beleza. Antes desse ponto e vírgula, ele estava verificando se o funcionário era terceiro. E o E, que é o AND, está somando essas duas informações. Terceiro, AND. Comercial, OR, operações. É algo que a gente tem que praticar, mas que não é tão difícil assim de compreender a relação. Se isso fosse satisfatório para a condição, e eu preciso ver se eu fechei os parênteses suficientemente, agora sim, eu fechei os parênteses das duas condições, eu vou apertar ponto e vírgula e vou colocar sim, entre aspas, e acontecerá o aumento da diretoria se essas condições forem atendidas. Se não, eu vou colocar não. E fecho aspas. Fecho parênteses, verifico se eu fechei todos os parênteses. Esse último parênteses fechado está se relacionando lá antes do if. Vamos ver se deu certo? Vamos torcer. Apertamos Enter e já tivemos aqui uma resposta. Nós temos o primeiro não, sim. Vamos verificar? É terceiro e é de operações. Mais uma aqui, sim, é terceiro e é de comercial. Mais uma condição que foi atendida. Agora a gente vai lá em relatório e trazer isso visualmente para o nosso diretor avaliar se vai ter aumento ou não vai. Agora que eu organizei aqui, você pode deixar a seu gosto, os tamanhos dos gráficos, não precisa seguir exatamente no modelo que eu deixei. Nós vamos criar uma matriz com essa informação que nós acabamos de calcular. Olha que legal. Eu vou vir aqui e vou escolher uma matriz. Por que uma matriz e não uma tabela? Porque na matriz eu tenho um comportamento similar
ao que a gente tem nas tabelas dinâmicas. Eu posso organizar os dados por linhas, por colunas e por valores. Então eu vou começar clicando numa matriz, já vai mostrar uma prévia do visual que vai ser gerado. Eu vou trazer aqui para o cantinho para organizar a minha visualização. E agora, como linhas, eu vou escolher inicialmente se nós vamos ter o aumento da diretoria ou não. A primeira informação que nós colocamos. Ele já traz aqui para a gente. Em colunas, eu vou pedir para o Excel a informação da outra base. Olha que interessante, a gente fez o cálculo na base de hierarquia e agora em coluna eu vou fazer o Power BI interagir com uma outra base que é o de recursos humanos. Vou verificar os ativos e os inativos. Só que ainda está vazio, porque faltam os valores. Portanto, em valores, a gente vai adicionar aqui agora o CPF, que são as contagens individuais de cada pessoa. Deu um número imenso, tudo bem, nós vamos ajustar agora. Na setinha ao lado, em opções de dados, nós vamos trocar de soma para contagem e agora sim a gente tem uma informação precisa. Portanto, se o diretor ele quiser trazer um incentivo primeiro para os terceiros e para as pessoas que trabalham dentro desses terceiros, para quem trabalha em comercial e em operações, você vai verificar em relação a vai ter aumento da diretoria? Sim, pessoas. São 90 pessoas ativas. Esses 27 você ignora. Portanto, o impacto que você vai ter estão aqui nessas pessoas. Viu como que é rápido? Você conseguiu adicionar colunas, você conseguiu trabalhar com funções matemáticas e obter rapidamente a resposta que o seu diretor tinha te perguntado. Te vejo na próxima lição.